Vamos acionar o nosso repórter Júlio Gomes, direto de Doha, no Catar. Vamos falar com ele lá, que está acompanhando todos os detalhes. Júlio, quer dizer que o Brasil deve contar com a volta do craque Neymar para a partida de amanhã contra a Coreia do Sul, é isso? Boa tarde para você. Bom dia, Leandro. Boa tarde. Aqui em Doha já estamos à tarde, o sol já está se pondo. Agora há pouquinho o técnico Tite deu uma entrevista coletiva aqui atrás de mim, no Centro Internacional de Imprensa, no Centro de Convenções aqui de Doha, onde fica o Centro de Mídia Internacional da Copa do Mundo. Ele confirmou que Danilo, que se machucou no primeiro jogo, machucou o tornozelo, volta ao time. Confirmou que Alexandro, lateral esquerdo, que lesionou o quadril no segundo jogo contra a Suíça, está fora da partida de amanhã contra a Coreia do Sul. E sobre o Neymar ficou um pouquinho de dúvida no ar. As palavras do Tite, para ser bem exato, o Neymar vai treinar hoje à tarde. Se ele passar da prova desse treinamento, o Tite falou, ele vai fazer um treinamento específico hoje à tarde. Daqui mais ou menos 1 hora a seleção brasileira entra em campo para treinar, só os primeiros 15 minutos vão ser abertos para a imprensa, aquela parte de aquecimento, depois é o treino para valer. Se o Neymar passar desse treinamento específico, ele vai para o jogo. Apesar de ser um jogo eliminatório, é capaz que o jogo tenha 120 minutos, tenha prorrogação, com os acréscimos enormes que estão sendo dados aqui, pode ser um jogo de 130, 140 minutos até. Apesar desse detalhe, o Tite deixou bem claro que ele prefere ter o Neymar desde o início do jogo. Então, se o Neymar passar do teste hoje à tarde, é provável que passe, ou pelo menos a torcida geral é para que passe, ele será titular amanhã. E na defesa, vai ter que haver improvisação. Alexandro está fora, Alex Telles, o lateral esquerdo reserva, foi cortado ontem. Então o Danilo, que volta ao time, vai atuar improvisado na lateral esquerda, que é o jeito que ele já jogou algumas vezes assim na Juventus, no time dele. E o Éder Militão vai continuar no time, jogando como lateral direito. E, Júlio, o Brasil goleou, recentemente a Coreia do Sul por 5-1 num amistoso, portanto, nosso adversário de segunda-feira não é uma novidade para a seleção brasileira. O zagueiro Thiago Silva também participou aí dessa coletiva de imprensa e falou sobre esse assunto, né? Exatamente, Nicole. O Brasil jogou contra a Coreia do Sul e Japão em junho. Eram os amistosos que dava para fazer, porque as seleções europeias estavam envolvidas com a Liga das Nações da UEFA. Tá muito difícil fazer amistoso com a seleção europeia hoje em dia. Então o Brasil até foi criticado. Eu mesmo critiquei a seleção brasileira pela escolha de Coreia do Sul e Japão, porque eram adversários que dificilmente o Brasil enfrentaria na Copa. A gente estava errado, o Tite estava certo. O Brasil vai jogar contra a Coreia do Sul nas oitavas de final e, se bobear, ainda pega o Japão nas quartas de final. Mas o Thiago Silva disse que aquela goleada não representa o que foi o jogo. Ele falou isso depois da partida, falou isso hoje de novo. Aquela vitória por 5-1 não mostra o que é a seleção da Coreia do Sul. Foi um resultado enganoso, segundo palavras do Thiago Silva. É um time que se defende bem, que tem qualidade no meio de campo e que tem muita velocidade para contra-atacar. O Thiago Silva ressaltou esse ponto da Coreia do Sul. Lembrando que na Coreia do Sul, o Neymar deles é o Son, jogador do Tottenham, jogador de altíssimo nível já há bastante tempo no futebol europeu. Falam que é o Neymar da Coreia do Sul. Eu acho que é mais um David Beckham da Coreia do Sul. É o garoto propaganda, é unanimidade no país, está em todas as publicidades, é idolatrado por todas as gerações, é o grande cara, o grande esportista da Coreia do Sul, o Son, e o Thiago Silva elogiou muito também esse jogador. Agora, Júlio, o técnico Tite também comentou a situação do Rei Pelé, não foi isso? Ele falou do Pelé, tem bastante gente falando sobre o Pelé. Ontem mesmo eu perguntei ao Van Dijk, jogador da Holanda, capitão da Holanda, depois da partida entre Holanda e Estados Unidos, sobre a situação do Pelé, como ele enxergava a influência do Pelé. O Van Dijk disse que é um ícone, é um cara que nunca será esquecido, que ele influenciou todas as seleções, todos os times de futebol. O Tite falou também, até se desculpou, disse que preferia ter começado a coletiva falando do Pelé, acabou se perdendo um pouquinho, e aí foi lembrado disso numa pergunta de um questionado por um jornalista francês, e o Tite lembrou, até para falar do Pelé, da importância do Pelé, o Tite lembrou de uma passagem dele com o Pelé. Ele disse que em 2018 teve a oportunidade de cumprimentar o Pelé e que foi a primeira vez na vida dele que ele tremeu, que o coração bateu forte, os batimentos cardíacos aumentaram e ele tremeu antes de dar a mão ao Pelé, e isso mostra
o tamanho do Pelé para o brasileiro, para um ex-jogador de futebol, então, como é o Tite, o atual técnico da seleção, ainda mais. O César Sampaio, auxiliar do Tite, que estava na coletiva, lembrou também de uma passagem dele como jogador do Santos. Ele foi formado nas categorias de base do Santos e ele disse que na primeira convocação dele jogou com o Pelé. Não me veio à memória no momento que o César Sampaio falou, deve ter sido algum amistoso, algum jogo comemorativo. Ele citou como era estranho pedir bola para o Pelé. Enfim, o mundo do futebol, não só o Tite, o César Sampaio, mas todos, jogadores, técnicos, têm sido questionados sobre o Pelé, sobre a importância do Pelé. O Pelé, claro, a gente sabe que está numa condição médica bastante difícil no momento e a Copa do Mundo está reverenciando o rei do futebol. Pois é, não teria como ser diferente, né, Júlio? Todas essas homenagens, essas boas vibrações aí para o Pelé. Obrigada, viu, por trazer essas informações para a gente ao vivo aqui direto do Catar.